Hoje a gente vai começar aqui um novo capítulo sobre a resistência dos materiais. Eu já trouxe aqui no canal questões sobre momento fletor e cortante, já falamos de flexão simples, flexão composta, flexão normal, flexão oblíqua, linha elástica, enfim, muitas coisas. E hoje a gente vai falar sobre a torção, que é um novo tipo de esforço solicitante que vai ter na estrutura, assim como cortante, força normal, momento. E ela é muito importante a gente entender como ela funciona para poder ajudar no dimensionamento das nossas estruturas. Bora lá? Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Já vou pedir para você se inscrever aqui no canal e comentar o que você quer que eu traga de conteúdo aqui para que eu possa ajudar vocês a crescer esse conhecimento sobre a engenharia civil, tá bom? Vamos lá. Nessa primeira aula de torção, eu vou trazer para vocês um pouco da ideia inicial do que ela significa e das tensões que isso pode gerar, além de coisas como o ângulo de giro, em seções circulares, tá bom? Ponto de partida para quase tudo que a gente vê aqui em resistência dos materiais. A gente vai se basear na lei de Hooke, que inclusive eu já trouxe vídeo aqui no canal, um dos primeiros vídeos sobre resistência dos materiais, que meio que pauta toda essa análise que a gente faz, todas essas questões de superposição de efeitos, tensão e deformação, tudo isso é baseado na lei de Hooke. Então, a gente vai estar considerando pequenas deformações e deslocamentos e superposição de efeitos. Além disso, o comportamento da nossa estrutura, do nosso elemento, é elástico linear. Então, conforme você aumenta a tensão, você proporcionalmente aumenta a deformação. E a gente vai basear no material isotrópico, com propriedades que são constantes ao longo da estrutura. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, de uma estrutura que está sofrendo torção. Vai ter um momento torsor sendo aplicado nessa estrutura, tendendo a torcer ela em torno de algum eixo, nesse caso em torno do eixo X. E aí, esse esforço desse momento torsor, ele tem que ser resistido por algum apoio. Nesse caso, está sendo resistido por essa parede aqui, que está engastando essa viga circular. Então, assim, ela consegue resistir esse momento torsor. E aí, nessa aplicação de força do momento torsor, vai surgir dois parâmetros que a gente já tem que começar a analisar, que é o ângulo de torção e a distorção. O ângulo de torção, ele é basicamente o tanto que um ponto se deslocou após ser torcido. Então, um ponto que estava aqui, ele acabou vindo para cá. Então, a gente consegue pegar o ângulo de torção dele. E também a distorção, que tem mais a ver com a parte das tensões internas da nossa seção. Então, a deformação vai ser elástica, conforme tudo que a gente conversou anteriormente. Seções planas permanecem planas. O giro, o Fzinho, que é o giro, vai variar linearmente ao longo de X. Então, conforme a gente vai percorrer no X, a gente pode ir aumentando proporcionalmente ou diminuindo proporcionalmente o giro. E a distorção, ela vai variar linearmente ao longo do raio. Então, quando a gente está mais distante do CG, ou seja, o raio é o maior valor possível nessa seção, a gente vai ter uma maior distorção. E quando a gente está no CG da estrutura, a distorção vai ser nula. Para poder equilibrar, então, esse momento torsor, conforme eu tinha comentado, vai surgir uma tensão tal interna, uma tensão de cisalhamento na estrutura, que é o que vai começar a resistir a esse momento torsor. E é bem importante a gente entender como calcula essa tensão, porque se aplicar um momento torsor que gere um tal de cisalhamento maior do que a estrutura aguenta, ela vai colapsar. Então a gente precisa entender como funciona esse parâmetro. O tal, ele vai ser sempre perpendicular a R, ou seja, o raio, ele vem para cá, surge uma força tal. Então, sempre perpendicular. E ele é proporcional a R. Então, conforme a gente vai se afastando do raio, a gente vai aumentando o nosso cisalhamento. Então, aqui perto do CG é bem baixinha a seta, e quanto mais longe do centro de gravidade, é maior esse valor de tal. Beleza. Pela lei de Hooke, o que a gente aprendeu nos vídeos anteriores? Que a tensão ela é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. A gente vai ter uma fórmula um pouco análoga a isso, que é essa fórmula aqui.
que é o tal de cisalhamento, ele vai ser igual a esse G aqui, vezes a distorção. E quem que é esse G? Ele é o módulo de elasticidade transversal. Então, ele é meio que o irmão do módulo de elasticidade. Ele vai ser o transversal. E para poder calcular ele, basta fazer essa fórmula aqui. Módulo de elasticidade dividido por 2 vezes 1 mais coeficiente de Poisson. Tá bom? É isso. Vamos continuar aqui então. Como que a gente calcula então essa tensão tal em uma seção circular cheia? Então aqui a gente tem a nossa seção. Eu não vou mostrar para vocês como que é a dedução dessa fórmula, porque é algo muito mais aprofundado que você deve ver na faculdade e não num vídeo de YouTube. E a fórmula que a gente vai calcular essa tensão de cisalhamento é 16 vezes o momento torsor dividido por π vezes d ao cubo, que é o máximo valor de tensão que a gente vai ter nessa seção, ou seja, bem na extremidade da seção transversal que a gente está vendo. Beleza, calculamos então essa tensão tal. E como que a gente calcula o ângulo de torção F? Ele vai ser dado deduzindo, a gente vai chegar nessa fórmula aqui, mas vamos usar uma fórmula padrão, uma fórmula um pouco mais elegante, que é essa aqui de baixo. Então, o ângulo de torção ele é igual ao momento torsor vezes o L, que é o comprimento da barra, dividido pelo G, que é o módulo de elasticidade transversal, vezes esse IT, que é o momento de inércia à torção, que é o quanto que a seção transversal resiste a um esforço torsor. E aí, esse valor, por uma seção circular cheia, é dado por π vezes d à quarta, dividido por 32. Beleza, então a gente aprendeu a calcular o tal, aprendeu a calcular o ângulo de torção. E também tem um parâmetro chamado tensão tangencial, que por Cauchy, ele faz umas análises com a questão do cisalhamento. Para uma seção circular cheia, a gente pode considerar que essa tensão tangencial vai ser igual ao próprio tal desse cisalhamento. Beleza. Vamos para o próximo caso de seção circular, só que agora é para uma seção que é um tubo de parede espessa. Ou seja, o fundo dele aqui é vazado. Ele vai ter só essas duas camadas. Como que a gente calcula a tensão tal? Vai ser dado por 16 vezes mt vezes o diâmetro, dividido por π vezes d à quarta, menos o dzinho à quarta, sendo dzinho o comprimento desse círculo vazado. Descobriu o tal, agora vamos descobrir qual que é o ângulo de torção. Ele vai ser dado pela mesma fórmula que a seção circular cheia, só que o momento torsor, o momento de inércia torsor, ele vai ser diferente. Aqui ele vai ser π vezes d à quarta menos dzinho à quarta dividido por 32. Além disso, definido por Cauchy, a gente vai chegar que a tensão tangencial é dada por 2 vezes o tal de cisalhamento, vezes o raio dividido pelo diâmetro. Essa aqui é a tensão tangencial. E por fim, vamos aprender como calcular essa tensão tal e o giro para uma seção que é de parede fina. Ou seja, a seção vazada, a parte vazada é tão grande que sobra apenas essa mini parede para poder constituir a nossa seção. Isso a gente pode ver muito em seções metálicas, né? Em concreto, muito difícil de você ver uma seção circular de parede espessa, mas em aço é mais comum. Então, a tensão tal ela vai ser dada por 2 vezes o momento torsor, dividido por π vezes d barra elevado ao quadrado, sendo d barra o diâmetro médio da nossa seção, vezes a espessura, que é o t. Beleza? E por fim, o ângulo de torção F vai ser dado pela mesma fórmula que a gente viu nas outras seções circulares, só que o momento de inércia à torção é dado por π vezes d ao cubo, d barra ao cubo, vezes a espessura dividido por 4. E pessoal, esse aqui foi o primeiro vídeo, o vídeo introdutório sobre o momento torsor. Na próxima aula eu vou trazer aqui para vocês como detalhar o momento torsor, fazer o diagrama dele, o diagrama do ângulo de torção, que também vai ter um diagrama, porque eles são importantes para a gente entender os pontos que estão sendo mais solicitados na estrutura. Tá bom? Então se inscreve no canal para não perder esse vídeo, deixa o comentário dizendo o que você achou, deixa o like no canal, mas é isso. Até mais!